Minutos e a gente segue aqui informando sobre o 7º dia de greve dos caminhoneiros. Primeiro a gente vai direto a Brasília para conversar com a Gioconda Brasil, que está no Palácio do Planalto. Olá, Gioconda. Oi, Poliana. Agora há pouco chegou aqui ao Palácio do Planalto representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal. Na verdade, chegaram aqui ao Palácio do Planalto representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal, que vieram se reunir com o ministro Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, e representantes desse setor vieram dizer ao governo que não toleram, não aguentam mais a paralisação. 64 milhões de pitinhos e aves, segundo eles, morreram nesses dias de paralisação e mais de 1 bilhão podem também morrer caso a ração não chegue. De acordo com o representante da associação, o presidente da associação, Ricardo Santin, hoje cedo eles foram procurados pelo chefe da articulação política, ministro Carlos Marum, e segundo eles o ministro disse que o governo está trabalhando fortemente para tentar chegar a um acordo com os caminhoneiros. E essa é a grande expectativa do dia aqui em Brasília. Se as medidas tomadas pelo governo para tentar normalizar o transporte de cargas e ainda se a nova rodada de negociações aberta com os caminhoneiros vai resultar em algo concreto, ou seja, o fim da paralisação. De acordo com um dos ministros com quem eu conversei hoje ao longo da tarde, existe um otimismo moderado em relação a isso e que o governo está aberto a todo tipo de negociação, mas que os caminhoneiros têm duas prioridades: a garantia de que a redução de 10% do preço do óleo diesel vai de fato chegar à bomba e também maior previsibilidade no reajuste dos preços do óleo diesel. Outra frente aqui em Brasília é o Congresso Nacional. Amanhã foi convocada uma sessão do Senado para a votação de outro projeto de interesse dos caminhoneiros, o que cria uma tabela mínima para os fretes. A intenção nesta sessão é que seja aprovada a urgência para esse projeto. E se a urgência for aprovada, ele corta caminho. Em vez de passar por 3 comissões, como manda a regra, pode ser votado direto no plenário. O relator desse projeto é o líder do governo, o senador Romero Jucá. Poliana. Obrigada, Gioconda. E a gente está acompanhando em todo o país a situação nesse 7º dia de paralisação dos caminhoneiros. A gente vai continuar com Brasília, porque a repórter Raquel Porto Alegre tem informação importante do aeroporto de Brasília. Vamos lá, Raquel, boa tarde. Oi, Poliana, boa tarde para você também, boa tarde a todos. A informação importante é a seguinte: chegou agora há pouco o dado de que o combustível, o querosene de aviação aqui no aeroporto de Brasília, mais uma vez terminou. Os estoques foram zerados. Esse combustível que estava sendo usado, ele foi trazido por caminhões ontem à tarde. E esse combustível foi usado na madrugada e hoje até o fim da tarde. E agora, então, acabou. Desde sexta-feira até agora, a gente teve 132 voos cancelados aqui em Brasília. Isso entre pousos e decolagens. Ainda há aqui no saguão do aeroporto muita gente que, na verdade, chegou na sexta-feira, chegou numa conexão e que não conseguiu até agora sair de Brasília, ou voltar para casa, ou seguir viagem e ir para o seu destino final. A expectativa agora é da chegada de caminhões que saíram da refinaria em Betim, Minas Gerais, hoje, no início da tarde. Esses caminhões só devem chegar a Brasília na madrugada e eles estão sendo escoltados, estão vindo escoltados pelo Exército. A expectativa é de que eles cheguem à cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais, às 8 horas da noite. Lá, essa escolta vai ser substituída e aí esses caminhões seguem aqui para Brasília. A informação que se tem é de que são 12 caminhões para o abastecimento aqui em Brasília. Poliana. Tá ok, Raquel, obrigada. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro. A Mônica Sanches está numa estação do BRT. E aí, Mônica, quais as informações você tem para a gente? Boa noite, Poliana. Boa noite a todos. Nós estamos na principal estação desse ônibus que circula em corredores expressos aqui no Rio de Janeiro e é muito importante para a população. E a gente vê a cada hora que passa que diminui um pouquinho o movimento, tem menos ônibus, o pessoal chega e tem que esperar até os ônibus ficarem completamente cheios para poder sair. Após uma reunião hoje, o prefeito Marcelo Crivella informou que carretas com combustíveis serão escoltadas e de madrugada haverá abastecimento de ônibus, Então amanhã 40% da frota desse sistema de ônibus rápido nos corredores e também das outras linhas estarão operando. Nessa mesma reunião foi anunciado que as escolas da rede municipal não vão funcionar aqui no Rio de Janeiro. São mais de 1.500 escolas da rede municipal fechada amanhã e quase 654 mil alunos fora da sala de aula no Rio de Janeiro.
A coleta de lixo, por enquanto, está mantida. Há um estoque de 30 mil litros de diesel e mais a previsão de chegada de 30 mil. Em relação à saúde, a Prefeitura aqui do Rio informou que não vai faltar, os insumos básicos não vão faltar, mas que cirurgias que não são de emergência podem ser canceladas. Por enquanto, a gente tem cerca de 13% da frota circulando. Esse era o número no começo da manhã. E não há previsão para a madrugada. O certo é que haverá uma diminuição no número de ônibus circulando essa madrugada no Rio de Janeiro. Poliana. Obrigada, a Mônica fez aí para a gente um retrato da situação no Rio e a gente vai agora para Aracaju com a Maristela Niso. Oi, Maristela. Oi, Poliana, boa noite. Olha, situação muito complicada também aqui no estado de Sergipe. Já não tem mais combustível nos postos e o que a gente observa é uma grande corrida aí das pessoas tentando encontrar algum posto que ainda tenha combustível. Apenas 11 foram abastecidos ontem, 8 no interior do estado, 3 aqui na capital sergipana, mas esses postos são de uso exclusivo para serviços emergenciais, ou seja, eles estão destinados ao abastecimento de viaturas da Polícia Militar e também para ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Pois é, essa situação só foi possível por causa de um decreto de situação de emergência aí do Estado para que esses serviços emergenciais sejam garantidos. Ontem, uma de nossas equipes acompanhou um comboio aí da PM com caminhões-tanque para estes 11 postos aqui do Estado. Uma última informação que nós recebemos é que o Exército também deve coordenar aí um outro comboio ainda hoje para alguns postos aqui da capital sergipana para atender a carros particulares. Poliana. E continuando o nosso giro, a gente vai agora para Cuiabá com a Eunice Ramos. Boa tarde, Eunice. Boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos. A situação aqui em Mato Grosso também é crítica. Falta gasolina, falta combustível em vários postos, na maioria dos postos aqui de Cuiabá. Este foi um dos únicos que receberam combustível, carregamento hoje. E olha só, a notícia se espalhou e as filas são faraônicas aqui. São vários quarteirões com filas de carros e motos esperando para fazer o abastecimento. O governo do estado, tudo isso levou o governo do estado a decretar situação de emergência. E hoje à tarde ele se reuniu, o governador se reuniu com os secretários, instalou o Comitê de Gerenciamento de Crise para discutir aí ações para minimizar os impactos desta paralisação dos caminhoneiros aqui na economia do estado. O governador também decidiu suspender as atividades nos órgãos estaduais e também as aulas nas escolas estaduais. O município de Cuiabá também seguiu essa orientação, suspendeu as atividades e também as aulas nas escolas municipais, mas serão mantidos todos os serviços essenciais, como coleta de lixo, funcionamento no atendimento aos postos de saúde e também nos hospitais. Poliana. Ok, agora vamos a Goiânia com o repórter Fábio Castro. Boa noite, Poliana. Boa noite a todos. Pois é, estou aqui no pool de distribuição da Petrobras em Goiânia e hoje daqui saíram 2 comboios de combustível e esses comboios foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal e também pela Polícia Militar para as cidades do interior. Segundo funcionários daqui, boa parte desse comboio tinha querosene e o destino foi à base aérea de Anápolis. Esse combustível, então, seria para abastecer os aviões da base aérea de Anápolis, que fica a 50 quilômetros de Goiânia. Mas o Exército também está participando, escoltando outros comboios pelo interior de Goiás. A unidade da Petrobras aqui funcionou hoje em Goiânia até as 2 horas da tarde, agora está fechado e o pátio ele está abarrotado de caminhões e também carretas. Tem caminhões que estão carregados, mas sem previsão de sair, porque segundo os caminhoneiros, eles acham melhor ficar aqui para não poder enfrentar, para não enfrentar aí as manifestações pelas estradas goianas. E também tem caminhão vazio esperando para ser carregado aqui na central de distribuição da Petrobras, mas também sem previsão de saída. Com você, Poliana. Ok, a gente tem a atualização agora do Recife com o repórter Antônio Coelho. Antônio.
Oi, Poliana, boa noite a todos. 700 mil litros de combustíveis variados chegaram aqui à região metropolitana, o suficiente para abastecer os aviões no aeroporto, veículos que atendem a população, como ambulâncias, carros de polícia e dos bombeiros, e também os ônibus, que amanhã voltam a funcionar na totalidade até às 8 horas da manhã. As creches do Recife e as escolas estaduais também voltam a funcionar amanhã, de acordo com o governo do estado. Poliana. Ok, obrigada. E a gente pode voltar a qualquer momento com outras informações e a cobertura completa, claro, aqui no Fantástico.